E aí, gente, tudo bem? Segunda-feira de carnaval, já estou aqui toda no clima, certo? Com os meus enfeites, o meu flamingo, meu abacaxi, certo? Minha make bafone com meus brincos. Ok, toda no clima. Falta só a musiquinha, mas vocês imaginem que tá tocando aqui um Barões da Pisadinha, que eu acho que seria o hit, né, do carnaval de 2021. Não tô aqui, não me obrigaram, viu, gente, a vestir essa roupa, né? E não tô ganhando por isso, mas se a gente estivesse na escola, com certeza eu estaria lá montada com os meus perucões, como eu faço todos os anos, certo? Porque eu amo essa época, mas como a gente não tá podendo curtir o carnaval, né? A gente faz o que dá. Mas vamos ao que interessa, né? Hoje, pessoal, nós vamos aprender um pouco sobre os conteúdos introdutórios de língua portuguesa. Vocês vão ver o que a gente estuda aí, né? Os primeiros conteúdos, tanto de literatura quanto de gramática e redação, certo? Eu vou tirar aqui um pouquinho a minha imagem, senão vocês não vão prestar atenção na aula, né? Mas depois eu volto para me despedir de vocês, certo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sim, gente. Dentro da língua portuguesa, né, nós dividimos aí didaticamente os assuntos literatura, gramática e redação. Gramática, né, que hoje em dia a gente não usa muito mais esse termo mais tradicional, mas a gente chama de análise linguística, e a redação a gente chama mais de produção textual, certo? Mas a gente deixou esses termos para facilitar para vocês, certo? Aí nós, professoras aí do terceiro ano, né, tanto de literatura quanto de gramática, quanto de redação, eu, Natália, Aline e a professora Raquel, certo? Primeiramente, nós vamos aprender um pouco sobre literatura. E o que é que a gente estuda em literatura? Quando vocês chegam lá no ensino médio, lá no primeiro ano, os professores vão falar para vocês sobre o que é literatura. Né? A Bauer e a Pontara dizem que é o conjunto de produções artísticas orais e escritas de todas as sociedades. Então, tem gente que considera uma arte, a literatura, um tipo de linguagem, uma forma de se expressar. Né? Elas dizem que são todas as produções, né, orais e escritas de todas as sociedades, culturas, tempos e lugares que possuem funções das mais diversas. Pode ser fazer sonhar, provocar nossa reflexão, divertir, construir nossa identidade, ensinar a viver, denunciar a realidade, entre outras. Outro assunto que a gente sempre estuda também, assim, em literatura, né, na introdução à literatura, é a questão do texto literário e não literário. Nós temos aqui dois textos, certo? Esse aqui intitulado Poema tirado de uma notícia de jornal, que diz assim: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Nós temos aí um poema do Manuel Bandeira, autor do modernismo que vocês vão estudar, certo? E aqui do outro lado nós temos uma notícia que diz assim: um morador de um barracão que habitava o Morro da Babilônia, conhecido como João Gostoso, foi encontrado morto ontem na Lagoa Rodrigo de Freitas. Populares afirmam que o carregador de feira livre bebeu no bar 20 de novembro, antes do ocorrido. Os mesmos relatam que ele não participou de nenhuma briga. Os policiais trabalham com a hipótese de suicídio. Bom, gente, comparando esses dois textos, nós podemos ver de antemão que eles falam do mesmo assunto, né? Uma morte que ocorreu aí na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E o óbito aí foi do João Gostoso, né? Um homem chamado de João Gostoso. Estruturalmente, né, formalmente, de cara a gente já vê que esse texto aqui do Manuel Bandeira, ele é escrito em versos, né? Já esse outro texto aqui, a notícia é escrita em parágrafos, linhas, né? Outras características aí que os diferenciam, certo? Mas o que faz a gente classificá-los como texto literário ou não literário é, sobretudo, a linguagem que eles vão utilizar, né? Se vocês prestarem atenção, o poema tirado da notícia de jornal, ele
traz as impressões, né, dessa voz aqui, do poeta, né, no caso aqui, o Manuel Bandeira, né, as impressões sobre um fato ocorrido que ele transformou nesse gênero aqui, no poema, certo? Enquanto esse texto aqui é carregado de subjetividade, esse outro ele é mais objetivo. Ele se limita a dizer o que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, por que aconteceu, certo? Os detalhes aí vão ser diferentes, ok? Esse texto, essa notícia, ela tem uma linguagem mais objetiva, né? Diferente desse que tem uma linguagem mais subjetiva, certo? Uma linguagem mais expressiva, ok? É como se o Manuel Bandeira tivesse lido essa notícia no jornal pela manhã e aí resolveu escrever um poema sobre ela, né? Vejam que aqui o Manuel Bandeira, né, ele vai dizer que o João Gostoso, ele bebeu lá no bar, né? Ele bebeu, cantou, dançou. Esses detalhes aqui não estão ditos na notícia, mas fazem parte do imaginário do autor, do escritor, né? E aí, no texto literário, ele tem essa liberdade de colocar o que ele quiser, né? De fazer as interpretações dele, ok? Então, com essas diferenças aí, vocês já podem notar que o poema tirado da notícia de jornal é o texto literário e a notícia é o texto não literário. Vejam, né, que o poema tirado aqui na notícia de jornal, ele tem algumas dessas funções que a gente viu aqui sobre o que é literatura, né? Fazer sonhar, provocar nossa reflexão, né? Divertir, construir nossa identidade, ensinar a viver, denunciar a realidade, entre outras, né? Aqui na notícia, o propósito aqui é informar, passar uma informação ao leitor. Pronto, né? Nós temos também outros conceitos que a gente estuda em literatura, que é a questão de denotação e conotação. Vocês podem ver aqui que eu tenho o vocábulo noite, né? Tirado aqui do Aulete Digital, e nós temos a definição, né? Noite, como é separado, né? Sílabas, substantivo feminino, e nós temos as definições, né? Período entre o pôr do sol e o amanhecer. Aí tem um exemplo: gostava de escrever pela noite afora. Pode ser também definido como período noturno em que se celebram festividades ou santos, noite de Natal, noite de São João, né? Ausência de luz solar ou escuridão, quando cai a noite, né? Então, todas essas aqui são definições do vocábulo noite. E aí nós temos aqui do lado esse outro texto, né, do Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: Passagem da noite. É noite. Sinto que é noite, não porque a sombra descesse. Bem me importa a face negra, mas porque dentro de mim, no fundo de mim, o grito. Olha aí, musiquinha, hein? Coisas de aula virtual, né? Enfim, voltando aqui. Não porque a sombra descesse, bem me importa a face negra, mas porque dentro de mim, no fundo de mim, o grito se calou, fez-se desânimo. Sinto que nós somos noite, que palpitamos no escuro e em noite nos dissolvemos. Sinto que é noite no vento, noite nas águas, na pedra. Então vejam, pessoal, como a noite é descrita, certo? Nesse poema. É uma descrição totalmente diferente dessa descrição aqui do Aulete, do dicionário virtual, certo? Essa descrição, ela é muito mais, vamos dizer assim, real, né? É uma descrição de sentido comum. Todos nós sabemos que noite significa isso aqui, certo? É o sentido dicionarizado, né? Já aqui, vejam esse trecho, quando ele diz assim, ó: sinto que somos noite, esse verso, ó, sinto que nós somos noite. Então, aqui é uma metáfora, né? Ele compara implicitamente nós à noite. Então, é como se a noite significasse nós, né? Esse sentido aqui não é o sentido dicionarizado de noite, é o sentido que depende das impressões do leitor, né? Aliás, do autor, ok? Do poeta. E aí nós podemos definir esse texto aqui, esse significado aqui de noite como denotativo, né? E o significado de noite trazido no poema como conotativo,
né? E aí a gente já linka com o que a gente estudou aqui sobre texto literário e não literário, né? Aqui no texto do poema tirado de notícias de jornal não tem muito linguagem conotativa, né? Mas aqui nesse texto tem uma linguagem carregada de impressões, né? Utiliza uma linguagem figurada, né? Não é a linguagem dicionarizada. Então, nós podemos dizer que esse texto, esse poema, possui linguagem conotativa, certo? As figuras de linguagem nós vamos estudar aí depois, mais adiante, ok? Aqui no caso, a notícia ela é predominantemente configurada de linguagem denotativa. Nós só temos palavras aqui que são dicionarizadas, não tem um outro sentido, certo? Nós estudamos também em literatura, pessoal, aí nas primeiras aulas, né, os gêneros literários, né? E aqui nós temos a classificação clássica, aristotélica, né? São classificados como épico, lírico e dramático, né? O gênero épico nada mais é que os gêneros narrativos, os gêneros que vão contar histórias. E esse nome épico veio de onde, né? Veio das epopeias. Como foram termos cunhados lá por Aristóteles, né, na época clássica, na antiguidade, eram muito comum os textos narrativos que contavam histórias dos heróis da época, né, dos gregos, romanos, né, e aí as epopeias eram esses textos narrativos que contavam os grandes feitos heróicos, né, e aí o termo épico vem de epopeia, mas são textos épicos também, da mesma forma, os contos, os romances, as novelas, enfim, os textos narrativos em geral. Nós temos também os gêneros literários líricos, que são aqueles textos que manifestam a expressão do mundo interior por meio de uma voz, né? Uma voz que fala no texto, que a gente chamava antigamente de eu lírico, né? Mas hoje em dia a gente chama de sujeito poético, porque nem toda poesia ela é lírica, né? Ela tem essa expressão, é carregada dessa expressividade. Um exemplo disso, né, de poema que não é lírico, esse aqui, o poema tirado de uma notícia de jornal, ele não possui lirismo, certo? Essa expressividade toda, diferente desse outro, Passagem da Noite, do Carlos Drummond de Andrade, ele é carregado de lirismo, né? Não necessariamente os poemas têm que ter lirismo, né? Mas nós temos o gênero literário lírico. E aí nós temos os poemas, os sonetos, as odes, enfim. Nós temos também o gênero literário dramático, né? O nome já diz tudo. Ele vai ter como principal aí o drama, a ação, né? São os textos que são feitos para serem representados, né? A partir de diálogos ou monólogos. Nós temos as peças teatrais, os autos, os esquetes, enfim. Aqui eu trouxe uns exemplos desses gêneros literários, mas a gente não vai ler para não se estender muito, né? Aqui um trechinho de Ilíada, de Homero, né? Conta lá a história da guerra entre gregos e troianos, que vocês já devem conhecer, né? Já devem ter ouvido falar, já devem ter assistido a filmes sobre isso, né? A Ilíada, a Odisseia, enfim. Né, são textos épicos, textos narrativos que vão contar os grandes feitos heróicos dessas pessoas, né, da época. Outro exemplo aqui, agora de gênero lírico, né? Nós temos um poema também muito famoso do Camões, né? Soneto, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Vocês também já devem ter lido demais e analisado esse texto, né? Desde o fundamental já. Nós temos um poema que a gente classifica como soneto, porque tem forma fixa, né? 14 versos distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos, certo? E é um texto lírico, cheio de expressividade, né, como vocês podem ver, de subjetividade. O Camões compara aqui o amor ao fogo, né? É uma metáfora, certo? Então vejam como é cheio de figuras de linguagem, de expressões que vêm da subjetividade desse autor, certo? Lembrando, gente, que é muito difícil um texto ser constituído apenas por um gênero, certo? Geralmente, esses gêneros, eles vão se misturar, ok? Existem, inclusive, os textos narrativos épicos, eles eram em forma de poema, né? Eles eram em forma de verso. E aí nós temos a mistura do gênero épico com o gênero lírico,
certo? E aqui um exemplo do gênero dramático, né? Nós temos aqui um texto que vocês devem conhecer também, O Alto da Compadecida, já devem ter assistido também ao filme, lido a peça, né, do Ariano Suassuna, grande Ariano. E aí nós temos, olha como se estrutura o texto dramático, né? Geralmente em diálogos, né? Pouco você vê a narração, que é típica do texto narrativo, do texto épico, certo? Não que não possua, né, mas não é o principal. O principal, como nós vimos do texto dramático, é a ação em si. Então, nós temos aqui, né, os nomes dos personagens, aqui em caixa alta, e aí as falas deles. Entre parênteses, nós temos o que a gente chama de rubrica, que são são descrições de como o personagem, o ator, a atriz vai atuar naquele momento. Então, por exemplo, a mulher vai falar morto, vai falar alto, né? Aqui, correndo e voltando-se do limiar, né? Aqui, correm todos para a direita, menos João Grilo e Chicó, né? E assim por diante. Então, isso aqui é um texto dramático. E aí eu trouxe esse poema aqui, belíssimo, um trecho, aliás, né, apenas, do poema, da obra-prima do João Cabral de Melo Neto, que é um autor aí da terceira fase do modernismo que vocês vão estudar esse ano. Morte e Vida Severina, um auto de Natal pernambucano. Só para mostrar para vocês essa questão da mistura entre os gêneros, né? O João Cabral de Melo Neto, ele maestralmente faz um texto, né, em que ele tem tanto o lirismo, né, escrito em versos em redondilhas maiores, que eram os versos de 7 sílabas, né, muito típicos dos autos, que eram esses gêneros religiosos, né, eram peças teatrais religiosas, muito usadas, né, na época do trovadorismo, né, essa época da Idade Média. E aí o Ariano Suassuna vai usar do texto épico, porque vai falar, né, vai narrar a história do Severino, que é um sertanejo que vai fugir da seca, né, com a família, né, e vai passar por várias situações envolvendo morte, né, por isso o nome Morte e Vida, né, mas que vai culminar sempre na esperança da vida, certo? E aí eu trouxe alguns trechos para vocês verem, né, ele começa se apresentando, meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Veja que tem rima, né? É escrito em versos, tem um lerismo, assim, uma expressão da subjetividade muito grande, né? Aqui presente nesse texto, tem os diálogos típicos do texto dramático, né? Quem está carregando, irmãos das almas, embrulhado nessa rede, dizer que eu saiba, há um defunto de nada, irmão das almas, né? Então, pode ser representado também, né? E é uma narração. Então, nós temos aqui a mistura dos gêneros aí literários nesse poema nesse texto do João Cabral de Melo Neto, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre análise linguística, né, que nós chamamos também de gramática, certo? O que a gente estuda em gramática na disciplina de língua portuguesa? O nosso objetivo não é estudar a gramática de forma descontextualizada, né, como era antigamente, já que vocês tinham que decorar as orações, os tipos de orações, os tipos de sujeitos, não, nada disso, certo? Tudo que a gente estuda na língua é dentro dos seus contextos, através dos textos, ok? E aí nós podemos estudar a língua dentro desses variados aspectos aqui, certo? Desses variados níveis, né? Nós podemos estudar a língua nos seus aspectos fonéticos e fonológicos. O que estuda a fonética e a fonologia? Estudam os sons da fala, em perspectivas diferentes. A fonética, ela vai dar conta apenas dos sons, né? Das falas em geral, né? No caso da nossa língua portuguesa, os sons presentes na nossa língua. E a fonologia, ela vai dar conta desses sons carregados dos sentidos, certo? Já eu explico um pouquinho para vocês. A morfologia, ela vai estudar, o nome já está dizendo, ó, vai mexer com
morfo, com a forma, né? É hora de morfar dos Power Rangers, lembram? Pronto. A gente estuda a forma das palavras, certo? E aí, dentro da morfologia, as palavras na língua portuguesa, elas são classificadas, né? Substantivos, verbos, pronomes, advérbios, preposição, conjunção, artigo, numeral, interjeição. Alguns teóricos consideram a interjeição como classe de palavras, outros não, certo? Mas botei ela aqui, a bichinha, para participar também. Enfim, além desse aspecto morfológico, nós também podemos estudar a língua pelo aspecto sintático, né? E aí, quando eu falo de sintaxe, eu falo de a gente estudar as palavras, as frases, as orações em seus determinados contextos. Por exemplo, a gente pode estudar uma palavra solta. Por exemplo, eu posso perguntar para vocês a que classe gramatical pertence a palavra bonita? Vocês vão me dizer assim, professora, é um adjetivo. Por quê? Se eu perguntar, né? Vocês vão dizer, porque serve para caracterizar. A menina bonita vai passando a colar, né? Então, bonita, eu posso classificar como, morfologicamente, como um adjetivo. Agora, se eu dissesse para vocês, qual é a classificação sintática, né, da palavra bonita? Aí vocês vão me dizer o quê? Não sei, professora. Por que vocês não sabem? Porque vocês não estudaram? Não, porque eu não dei para vocês o contexto. Eu não consigo analisar sintaticamente uma palavra, uma oração, o que quer que seja, sem estar dentro de um contexto, certo? Ok? Então, só posso fazer a análise sintática das palavras dentro dos seus contextos. A semântica, ela vai estudar os significados dos enunciados, né, os vários significados possíveis, né, que a gente tem. A gente vai usar muito o estudo da semântica atrelada à literatura, né, aos poemas, o que as palavras querem dizer, tudo aquilo ali que a gente viu em literatura, né, sentido conotativo, denotativo, tudo isso a gente estuda em semântica, certo? E a pragmática, ela é o estudo prático da língua, né? É o uso da língua, certo? A pragmática, ela diz que a língua, ela se dá no ato da fala, certo? E aí, é isso que a gente estuda em pragmática. Mas, vamos deixar de blá, blá, blá e vamos ao texto, né? Já que eu disse para vocês que a gente não deve fazer um estudo descontextualizado, trouxe aqui um trechinho de Alice no País das Maravilhas, que vocês já devem ter ouvido falar também, né? Que diz assim: veja, agora a senhora está bem melhor, mas francamente, acho que a senhora devia ter uma dama de companhia. Aceito-a com todo prazer, disse a rainha. 2 pence por semana e doce todos os outros dias. Alice não pôde deixar de rir enquanto respondia. Não estou me candidatando e não gosto tanto assim de doces. É doce de muito boa qualidade, afirmou a rainha. Bom, hoje, pelo menos, não estou querendo. Hoje você não poderia ter, nem pelo menos, nem pelo mais, disse a rainha. A regra é doce amanhã e doce ontem, e nunca doce hoje. Algumas vezes tem de ser doce hoje, objetou Alice. Não, não pode, disse a rainha. Tem de ser sempre doce todos os outros dias. Ora, o dia de hoje não é outro dia qualquer, como você sabe. Então, gente, dentro desse texto, né, nós podemos ver uma situação em que a rainha mala, né, tenta engabelar a Alice para ser a sua dama de companhia, né, oferecendo aí 2 pence, que é centavos lá na Inglaterra, né, e doces, mas esses doces têm que ser nos outros dias, hoje não, né. Enfim, se a gente for analisar esse texto perante a fonética e a fonologia, vamos ver aqui, ó. Pegando aqui essa frase, Alice não pôde deixar de rir enquanto respondia. Se nós fôssemos analisar, por exemplo, a palavra pode e a palavra respondia, se vocês forem observar, nós vemos que essas palavras, elas têm os seus sons, né? A cada letrinha vai possuir um som, certo? Dentro do aspecto fonético, eu poderia analisar e dizer assim: aqui no Ceará, em Fortaleza, nós falamos assim, pôde, respondia, né? Olhem, prestem atenção no som do de, né? Do D. Pôde, respondia.
Mas lá no sul do Ceará e lá em Pernambuco, a pessoa que fosse ler esse texto aqui, leria assim, ó: Alice não pôde deixar de rir, enquanto respondia. Vejam que os Ds foram pronunciados de uma forma diferente do que a gente pronuncia aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, na capital, certo? Isso muda o sentido dessas palavras, do pôde, do de e do respondia? Não muda. Só muda o aspecto sonoro. Aqui a gente pronuncia de um jeito, pôde, de e respondia, e lá eles pronunciam de outro, pôde, de e respondia. Né? Igual o caso do T também, né? Pronunciado de maneira diferente diante do I, né? Por exemplo, tia, né? Estou analisando os aspectos fonéticos, mas eu posso analisar os aspectos fonológicos das letras. Por exemplo, se eu pegar aqui a palavra pôde, né? O ozinho aqui, que está com circunflexo, para marcar que a gente vai fechar essa pronúncia, né? Eu vou pronunciar pôde. Mas se eu tirar esse circunflexo, eu vou pronunciar pode, certo? Vejam que a palavra é a mesma, mas mudou a pronúncia. Nesse caso aqui, mudou o significado da palavra? Mudou sim. Quando eu falo Alice não pôde, esse pôde está relacionado ao passado. Quando eu falo Alice não pode, esse pode está de forma aberta, né? Pronunciado de forma aberta, está relacionado ao presente, certo? Então, aí eu estou estudando a fonologia, porque eu estou imbricando sentidos, né? Nessa pronúncia dessa letra O, desse fonema O. Né? Então, é isso que a gente estuda em fonética e fonologia. Assim, resumindo bem, né, gente? Não é só isso, claro, não vamos também simplificar, né? Não. Mas, resumindo bem para vocês, para não estender muito também a aula. Na parte morfológica, né, nós vemos aqui que esse texto é formado por variadas palavras. Nós temos substantivos, né, senhora, rainha, Alice, dama, doces, né, vários substantivos. Nós temos verbos aqui, ó, está, acho, disse, respondia e assim por diante, né. Nós temos advérbios aqui, né, como aqui, ó, amanhã, ontem, hoje, advérbios aí que indicam circunstância de quê? De tempo, né? E aí nós podemos analisar, né, as funções dessas palavras aí no texto, ok? Nós também podemos analisar a sintaxe, né? Como eu disse para vocês. No caso aqui, ó, se eu pegar essa frase, não gosto tanto assim de doces, né? Se a gente for analisar sintaticamente, né, relembrando que vocês estudaram lá no princípio os termos das orações, né, lá no fundamental, onde é que está o sujeito aqui dessa frase, né? Eu. Só que ele está oculto, né? Aqui nós temos uma oração composta aqui só pelo predicado. Não gosto tanto assim de doces. O eu a gente sabe por conta da desinência verbal, da terminação desse verbo gosto, certo? E aí nós temos esse verbo que é um verbo que a gente classifica sintaticamente como transitivo, porque ele exige complemento. Cadê o complemento do verbo gostar? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Tá aqui o complemento, ó, de doces, certo? E aí é um complemento do tipo indireto, né? Por quê? Porque tem a preposiçãozinha para ligar os doces ao verbo gostar, certo? Tudo isso a gente estuda também em sintaxe. Mas para a gente fazer todas essas análises, tem que estar dentro do contexto, dentro dos textos, e não frases soltas, certo? Isso é o que a gente estuda em sintaxe. Lá em semântica, nós estudamos os sentidos os mais diversos possíveis que a língua, que as palavras, elas podem dar para a gente, né? A gente estuda, como eu disse para vocês, aqueles sentidos denotativos e conotativos, né? Aqui, no caso, nós estudamos palavras que possuem um sentido numa determinada região e outro já tem outro sentido, né? E assim por diante. Aqui, no caso, né, os sentidos que esse doce todos os outros dias, né? Esse pagamento aqui da rainha quer dizer, né?
sentido literal, né? Ela quis dizer realmente que doces era só nos outros dias. Ela usou o sentido literal aqui da frase, né? Ela não usou o sentido pragmático. A Alice usou o sentido pragmático, né? Quando ela disse que pagaria ela já visualizou que o pagamento seria hoje. Então, por isso ela disse, eu não gosto de doces, né? E aí a rainha já muito mala, né? Como eu disse para vocês, ela vai dizer, não, mas a regra é clara. Hoje você não, mesmo que você quisesse, não teria doce, porque doce só pode ser dado amanhã ou ontem. Hoje, nunca, né? E o que quer, qual é o sentido que está por detrás disso? Ela nunca vai pagar esses doces à Alice, né? Já que não pode ser pago no dia de hoje, né? E o que a gente estuda, então, na pragmática? Na pragmática, a gente estuda os sentidos do ato, das ações, do hoje, como a Alice objetou aqui, né? Algumas vezes tem de ser doce hoje, né? Quando a gente fala, a gente enuncia, a gente fala é no agora, né? Mesmo que a gente esteja se referindo a ações passadas ou ações futuras, né? Aquela elocução, ela está se realizando ali naquele momento. E é o que a gente estuda na pragmática. É como, por exemplo, você está aqui num lugar com o seu amigo, né? Conversando na casa dele, aí você diz assim, para dar um outro exemplo do que a gente estuda em pragmática, né? Dos atos de fala. Tá tão quente, né, hoje. Quando você anuncia que tá tão quente hoje, você não está simplesmente querendo dizer que tá quente hoje. O que você quer com aquele enunciado? Você quer provocar uma ação, um ato no seu interlocutor, que é o seu amigo, né? Que seria dele pegar um ventilador para passar esse calor, abrir as portas, as janelas, né? Ou ligar o ar-condicionado, ok? Então tem uma intenção por detrás aí desse enunciado, que a gente chama de atos de fala. A língua ela é prática, então a gente deve analisar também os seus usos, que é o que a gente estuda em pragmática, ok? E assim a gente termina a nossa aula, né? Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Então, a gente fica por aqui. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar pelo WhatsApp, né? Vai ficar aí uma atividade para vocês fazerem sobre o assunto de hoje, ok? E a gente dá continuidade sobre esses assuntos nas próximas aulas. Até lá, viu? Vamos lá, de carnaval!